Amém. Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor, e onde nós nos reunimos para exaltar este Deus, para aprender mais do Senhor. Nesses dias difíceis, o que nos firma, o que nos dá força é a palavra de Deus. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É a fé que essa palavra traduz para cada um de nós. Ai de nós se o Senhor não deixasse esta palavra tão fiel, tão verdadeira, que nos fortalece, não é? Que nos motiva, que nos anima, que nos acalenta para enfrentar os dias difíceis. Nós temos certeza que nesta manhã Deus tem algo para falar com cada um de nós. Amém? Nós queremos cumprimentar o nosso pastor Roberto nesta manhã, porque hoje, segundo domingo de junho, é o dia do pastor, né? E pastor também é ovelha, e é cuidada pelo pastor maior, que é o nosso Deus. Se o Senhor é o seu pastor, pastor Roberto, nada lhe falta. A presença de Deus está contigo. E hoje o que nós da Igreja Batista Sinai desejamos é que o Senhor tenha a fé de Abraão, a coragem de Josué, a prosperidade de Jó, a sabedoria de Salomão, a força de Sansão, a unção de Eliseu, a determinação de Davi, a exaltação de Mardoqueu, a confiança de Ana, a revelação de Daniel, a visão de José, a esperança de Noé, a garra de Jacó, a liderança de Moisés, a perseverança de Esté, a firmeza de Paulo, a paz, a graça e o amor de Jesus Cristo e o amor das suas ovelhas da Igreja Batista Sinai, para que possa vencer toda a sua trajetória, todo o seu ministério e todos os obstáculos que porventura surgir na vida do Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente, e nós da Igreja Batista Sinai queremos dizer que somos alegres e felizes por tê-lo como nosso pastor. Nesse dia nós desejamos que a graça do Senhor possa ser abundante na vida do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé nesta hora, vamos louvar a Deus neste momento, porque temos que ouvir nesta hora aquilo que Deus preparou para nós através da sua palavra. Te adoramos, Espírito de Deus. Te glorificamos por tua presença neste lugar. Deus, nos redime com a tua presença nesta manhã, Espírito Santo. Venha neste lugar, Senhor. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Fala-nos através da tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é poderosa, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nossas mentes, em nossos corações. Seja bem-vindo neste recinto. Tenha acesso neste lugar, porque nós queremos ouvir a tua doce voz. Ó Pai, endireita as nossas veredas, Senhor Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Solta a casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade
Espírito Santo, Espírito Santo, dê a Ele, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, declare que você é a casa dele. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha Se você alma. crê que a sua alma está sendo sarada, diga: teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele cura. O teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Vem sarando essa Ele manhã, sara Senhor. minha alma. Ele sara minha alma. Declare: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Abra o seu coração nessa manhã. Diga para Ele: tens liberdade aqui, Espírito Santo, na minha mente, no meu coração, nas minhas motivações, nas minhas emoções, aqui neste recinto. Tu tens liberdade. Oh, aleluia, cante com a tua alma, meu irmão. Dê lugar ao Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Oh, vento do Espírito Santo, sopre aqui, Pai, nesta manhã. Precisamos do teu soprar, Senhor. Precisamos do teu agir, Senhor. Oh, Espírito Santo, declare mais uma vez: eu sou da casa, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Organiza tudo nesta manhã, Senhor. Põe no teu lugar, Senhor, segundo tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Oh, segundo os teus planos, segundo os teus sonhos. Muda as coisas de lugar. Aleluia. Oh. Você pode apresentar ao Espírito Santo aquilo que você gostaria que ele mudasse de lugar nesta manhã. Faça agora uma oração aí na sua mente, no seu coração. Muda as coisas de lugar. Que não seja do nosso jeito, da nossa vontade, mas que seja, ó Deus, do seu jeito, Pai. Que seja de acordo com os seus sonhos, os seus planos e as tuas promessas. Deus, nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Ó Deus amado, Tu sabes o som dos nossos corações. Espírito Santo, tem liberdade. Tem liberdade, Senhor. Tem liberdade, Senhor. Tem liberdade na nossa Bahia, na nossa Itambé, no nosso Brasil. Tenha liberdade, ó Deus. Tenha liberdade para mudar as estruturas. Tenha liberdade, ó Pai, para curar a enfermidade. Ó Deus, para mudar a situação, quadro político, social, econômico. Espírito de Deus, tenha liberdade para entrar nas casas, para curar a alma das pessoas. Porque o mais importante do que teu corpo sarado é ter uma alma sarada, curada, liberta, transformada pelo sangue regenerador do Espírito de Deus. Vem nessa cidade, Deus.
Que nesta manhã de domingo, Senhor, que cada casa seja invadida pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua graça. Traga renovo, traga libertação, quebra as maldições e as cadeias, em nome de Jesus. Levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, levanta, Deus, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte ao Espírito Santo nesta manhã. Aleluia. Nós Te honramos, o Espírito de Deus. Glória a Deus. Se assente nesta hora. O missionário Alexandre vai estar trazendo algo do Senhor para o seu coração. Vamos aprender mais de Deus esta manhã. Fique aí atentos, não saia. Não é porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já entrou na sua casa e agora te convencerá através desta mensagem. Graça e paz a todos os irmãos, a todos os amigos e irmãos que estão em casa. Deus abençoe poderosamente. É um prazer nessa manhã nós estarmos aqui na presença do Senhor, adorando a Ele, reverenciando na beleza da sua santidade. Deus, Ele é digno e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Hoje, nessa manhã, como também no mundo inteiro, desde o dia 8 de junho, se comemora o Dia do Pastor. Desde o dia 8, eu vejo homenagens e mais homenagens de todas as denominações evangélicas, cristãs, que homenageiam os seus pastores, né, e o seu pastor de uma igreja local. Sabemos, querido, que nesse dia é um dia de reflexão. Cada homem de Deus, cada pastor, ele tem sua particularidade, sua peculiaridade. Ele tem seu jeito, seu temperamento. Há outros mais extravagantes, mais extrovertidos, outros mais tímidos, mais acanhados, outro com um temperamento mais sereno, outro mais engraçado, como o pastor Cláudio Duarte. São tantos que a gente for falar, né, de vários tipos de pessoas e várias formas de pessoa. Mas há um tipo de pastor que eu gostaria nesta manhã de falar. Há um tipo de pastor que eu gostaria de falar. Nós falamos do temperamento, mas também queremos falar de um tipo. Amém, queridos? Você vai abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Glória a Deus. Vou pedir aqui a Rian, aquela aguinha, Rian, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Eu, observando os meus arquivos, eu encontrei, eu falei, eu já preguei aqui na igreja sobre isso, não é? Foi numa sexta-feira, logo quando eu cheguei aqui, sobre esse tipo de pastor. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo pelo qual fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus amados, há dois tipos de pessoa, há dois tipos de vocação. A vocação ministerial, pastoral, e há dois chamamentos específicos na igreja de Deus.
O primeiro chamamento de Deus é um chamamento de algo geral. De algo geral. Você percebe um chamamento de Deus de uma forma geral. Deus está chamando o homem tanto à salvação, quanto esse chamamento geral para pertencer a um grupo de pessoas ou a algum grupo. E nós temos isso, esse chamamento geral. Esse chamamento geral está no aspecto coletivo da igreja, da necessidade, na necessidade da igreja, né? Como Paulo diz lá em Romanos, naqueles dons que apresentam, né? Os dons dos socorros, os dons de ajudar especificamente os órfãos e a viúva, recolher na igreja de forma geral, no âmbito geral da igreja, e entender a necessidade. Então eu me disponho a fazer alguma coisa. Então o chamado geral, ele dá nesses aspectos, né? Esse chamado geral, ele também atende às necessidades que Pedro diz, olha, por causa da necessidade, então vamos levantar pessoas na igreja a fim de cuidar de outras pessoas. Então, no aspecto geral, nós temos esse chamamento que é um serviço. Esse chamamento, esse chamado, é um chamado para um serviço. Eu estou cumprindo, estou fazendo um serviço. E nesse serviço que eu estou fazendo, eu entro nesse segundo chamamento, que é o chamamento específico. Eu estou no chamado geral, mas também estou no meu chamado específico. E é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, que foi fundada por Paulo, né? Que foi fundada por duas mulheres, né? As mães e a avó de Timóteo. Essa igreja que foi fundada na beira do rio, lavando roupa, foi esta igreja que Paulo está falando sobre a vocação e a eleição da mesma, o chamado e a soberania desse chamado, desta vocação, que Paulo vai dizer assim, que nós devemos fazer isso de forma digna, trazendo para a vida do pastor, trazendo para a vida no âmbito específico, porque o pastor, ele atua nesses dois aspectos. No aspecto geral, ele vê a necessidade da igreja, ele vê a necessidade do corpo, ele vê a necessidade da igreja, ele vê a necessidade do indivíduo. Ele é aquele que atua em todas as esferas, em todas as camadas, em todos os níveis da igreja, porque ele é o pastor, ele está nesse chamado geral. Depois do segundo aspecto, o chamado pastoral, ele se torna um chamado específico, porque Deus o escolhe, Deus tira desse chamamento geral e dá a ele uma especificação, e dá a ele uma importância, dá a ele um título, mas não pelo título, mas por aquilo que ele vai ser, pela autoridade que ele vai exercer, pela autoridade que ele vai exercer, pela autoridade que ele vai se tornar, pela pessoa que ele vai ser, pelos padrões que ele agora vai ter, por ele ser agora portador e vai ser imitador e também ser imitado. Aí Paulo vai chamar a ideia e dá a ideia de torna-te padrões dos fiéis. Ele agora, o chamado específico e também no aspecto geral, ele torna o chamado agora padrões dos fiéis. O pastor se torna um padrão, um modelo, uma referência para todo aquele que quer viver uma vida digna. E além do mais, querido, o chamado, ele se abdica de muitas coisas.
E nós vamos falar exatamente disso. Eu tive que acentuar os irmãos, para que os irmãos entendessem o que é o chamado pastoral, o que é o chamamento específico. Você está no chamado geral ou no chamado específico? Você se sente chamado por Deus? Creia, querido, se você ainda não ouviu a voz de Deus lhe chamando para alguma coisa no âmbito geral ou no âmbito específico, eu quero que você reveja se você nasceu de novo ainda. Porque é impossível, missionária, é impossível, meu pastor, né? O homenageado hoje, né? E demais pastores no mundo, né? É impossível aquele que não nasceu de novo não sinta alguma coisa, alguma necessidade de fazer algo para Deus. É impossível. É impossível. Paulo vai falar sobre que, em primeiro lugar, que a vocação é uma vocação soberana. Paulo chama da vocação de soberana. É Deus, na sua soberania, que vocaciona, que chama, que elege. Vocação é chamar, eleger. Então, primeira coisa, querido, para nós entendermos, é que a vocação soberana, ela é uma vocação divina. Sabe, é algo divino. Pense só nisso, se não é algo divino. Estava Jesus na praia com os discípulos, chega Jesus, e os discípulos estavam, ainda não era discípulo, estava ali Pedro e André. Jesus olha para ele e simplesmente diz: eu quero teu barco. Jesus simplesmente olha para ele e diz assim: quero teu barco. E ali ele serviu, olha que coisa linda, vocação geral. E ali ele dá o barco para Jesus. E aí Jesus olha para ele e começa a pregar, usa o barco de Pedro. E ali Jesus está pregando para todos com o barco de Pedro. E Pedro está servindo a Jesus, está ali servindo. E de repente Jesus agora diz assim: agora faze ao alto. Vamos mais um pouquinho mais à frente. Jesus então chama o quê? Sai da multidão para algo específico, chamado soberano. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim para Pedro: olha, lança a sua rede aqui. E ele diz: Senhor, os irmãos já sabem, olha, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E quando Pedro lança novamente a rede, o que acontece depois é que Pedro olha para Jesus e diz assim: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E ele diz: olha, você não vai se chamar de Ceifa, né? Mas a partir de hoje do teu nome se chamará Pedro, e serás pescadores de homem. E no dia de Pentecoste, Pedro foi o precursor da igreja, a qual lançou os fundamentos sobre o alicerce, que era Cristo. E ele, quando lançou os alicerces do fundamento que era Cristo, e quase 3.000 almas foram lançadas, foram salvas naquele dia, no dia de Pentecostes. Então a vocação é uma vocação soberana. É Deus que chama o homem ao arrependimento. É Deus que chama o homem ao arrependimento. É Deus que chama o homem à salvação. É Deus que chama o homem à santificação. É Deus que chama o homem. É Deus lhe chamando, meu amigo. É Deus lhe chamando, amigo pecador. É Deus lhe chamando para viver para Ele eternamente. Segundo aspecto da vocação divina é que Jesus chama para Ele. É Jesus que chama para Ele. Jesus chama para um todo. Depois Jesus chama para Ele. No capítulo 10 de Mateus está lá o Senhor dizendo que a noite toda Jesus orando no monte, Ele olha para os 12, Ele olha para os seguidores e escolhe 12 apóstolos, chamando-os para si. O chamado soberano, o chamado divino é um chamado de Deus, sai de dentro de Deus, é dele, a ideia é dele.
Por isso que Sérgio Lopes, a missionária, vai lembrar dessa música, quando ele diz assim: te amo, cada dia mais vivo te amo, porque incluíste a minha vida nos teus planos. Sabe, meu querido, a vocação soberana, divina, é Deus incluindo o homem dentro de um plano maravilhoso, eterno, que Paulo chama de visão celestial, que é o plano redentor, é o plano salvístico, é o plano de salvar o pecador, e ele lança homens, ele chama o homem no mar da vida, com as redes da salvação, para lhe dar um chamamento divino. Ah, meu amado, isso é algo tremendo, tremendo. Você deve chorar, lembrar do dia que você foi salvo, no dia que Ele te chamou, no dia que Ele santificou você, capacitou você, elegeu você, escolheu você, e você não está aqui. Milhões e milhões de pessoas estão perdidas sem Deus, e você está aqui nesta manhã, e você está aí na sua casa. Pode adorar a Deus, porque o seu chamado é um chamado divino. Paulo diz isso: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nasceu de Deus, do próprio Filho Jesus Cristo. A segunda coisa, querido, que o chamado é uma vocação cristã. Ela tem um aspecto cristão, ela tem um aspecto de Cristo, porque Cristo é o menor, é ser menor de Cristo. Cristão é a palavra menor. A vocação é uma vocação cristã. Estava lá Mateus, servindo, trabalhando em impostos, recolhendo os impostos. Jesus olha para ele e diz: segue-me. Olha, querido, de verdade, eu já ouvi tantas pregações sobre o chamado, mas nada como esse texto de Mateus, que Jesus olha para ele e ele disse: segue-me. E ele não disse uma só palavra, simplesmente ele levantou e seguiu Jesus imediatamente. O chamado e a vocação cristã, sabe, é algo específico. Jesus disse a Mateus: segue-me. Deus estava dizendo, Deus estava falando, o Senhor estava ministrando, dizendo à sua igreja: o chamado, ele é cristão, é para servir a Cristo. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Um pastor jamais pode esquecer do dia que ele lhe chamou, dizendo que era um chamado cristão, que era um chamado a ser igual a Cristo, ser parecido com Ele, se viver para Ele. O chamado, ele é cristão. É para viver o Cristo, é para viver o menor dele, é para ser o menor que ele, é para andar como ele andou. Infelizmente, não olhe para as figuras que nós temos visto por aí, não olhe para as figuras que se titulam homens e mulheres de Deus e que não estão andando conforme essa vocação, com essa dignidade. Porque ser chamado por Deus e ser chamado para algo específico é ser digno de Cristo, é Ele dar dignidade, é eu ser digno dEle. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me deu o nome, foi Ele que nos deu o nome, foi Ele que lhe deu o nome. Todo o respeito que o pastor Roberto tem nessa cidade, ou tudo aquilo que ele conquistou, nada mais é por causa de Cristo, da sua essência, do seu poder, do seu caráter, da sua beleza, do seu amor, da sua generosidade, de tudo aquilo que Jesus tem feito em sua vida. Nada mais é do que Cristo em sua vida. Ser chamado pastor, ser chamado de vocacionado, é ser cristão, é ser, querido. Olha, você pode procurar lá as irmãs
que era da igreja do século 100, as irmãs Perpétua e a irmã Felicidade. Eu estava estudando sobre a igreja perseguida, e quando o imperador chama a irmã Perpétua e Felicidade para morrer por Cristo e para negar por Cristo, ela simplesmente, o seu pai vai até aquela fogueira e olha para ela e disse: Perpétua, você pode sair, você pode negar Jesus, faça isso, Perpétua, faça isso, faça isso. Ela simplesmente disse: pai, o senhor está vendo esse vaso aqui, esse vaso de jarro de água? Sim, filha, estou vendo. O que tem a ver? Não muda a condição de ser vaso, assim também eu não mudo a condição de ser chamada cristã, meu pai. Por isso que eu vou morrer por este Cristo, querido. Não muda a condição, o fato de estarmos em aflição, em luta, em perseguição, porque o chamado, a vocação é maior porque vem dele. Aleluia, aleluia. Vem dele. Ah, se 62 milhões de evangélicos soubessem isso nesse país, transformaríamos esta nação. Ninguém se dobraria somente a Cristo, não a igreja, mas a Cristo. Ah, querido, uma terceira coisa, a vocação é uma vocação santa. Os homens e mulheres de Deus devem viver de forma piedosa e digna desta vocação. Paulo disse: olha, meus queridos, se alguém quer viver em Cristo, ele deve se apiedar dele. A palavra piedade vem da palavra pia, vem da palavra pureza, vem da palavra lavar. E Paulo diz assim: se alguém quer se apiedar de Cristo, deve ser piedoso, viver piedoso. E a vocação santa é uma vocação piedosa, é da purificação, é da santificação, é daqueles que foram chamados para viver como um Cristo. E é interessante que Pedro diz, se me falha a memória, se é no primeiro livro ou no segundo livro, ele diz: nenhuma palavra de engano saiu da boca de Jesus. A palavra de um homem de Deus deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. E no seminário brincavam os missionários quando alguém falava alguma coisa que não era santa ou juncosamente, e ele disse: é procedência maligna. Sabe, é procedência maligna. Todos os homens e mulheres de Deus viveram santo, viveram dignos dessa vocação, pela santidade, pela beleza que é Cristo. Imagine quando os anjos dizem, nós cantamos aquela canção: o que é que os anjos veem, que nos fazem se prostrar? É porque na beleza dele, quando eles dizem santo, 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 conforme eles vão falando a palavra santo, há uma transformação da beleza de Deus, que quando eles terminam, eles têm que continuar de novo a dizer santo, a dizer santo. Assim também é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Conforme nós vamos terminando a palavra dizendo: aquele homem santo, aquele homem é santo, nós devemos continuar dizendo: ele se parece mais com Cristo, ele se parece mais com Cristo, ele se parece mais com Cristo, por isso que eu vou imitá-lo. Paulo diz aqui no versículo 17, diz: sede, pois, meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A vocação, querida, é uma vocação da santidade. Quarto lugar, rapidamente, uma vocação celestial. É do céu. É do céu, irmã linda. A vocação é do céu, a eleição é do céu, o chamado é do céu. Faça como
como os pregadores no passado diziam: crava em nós, ó Deus, a eternidade. Meu pastor, olhe para o céu. Se um dia aqui neste mundo eu nem ninguém puder fazer uma homenagem ao Senhor, lembre-se que no céu haverá uma grande e justa homenagem por todos os anos de contribuição, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem dado à sua vida. Nós estávamos lá na igreja, no hospital, o pastor estava internado. Aquele dia eu me emocionei e vai marcar para sempre a minha vida. A irmã Cláudia, que está em São Paulo com as suas crianças, fez um vídeo e mandou para o pastor, ele lembra disso. Estava lá deitado. E as meninas diziam assim: pastor, volta logo. Amanda, a irmã Amanda, pastor, volta logo. Nós sentimos muita saudade de você. Pastor, volta, volta. Nós sentimos. Aí ela terminou. Elas terminaram. Nós te amamos. E aí aquilo me chamou a atenção. E eu disse: qual o prêmio maior de um homem e de uma mulher de Deus, se não for o reconhecimento? Se não for o reconhecimento e a gratidão e dizer: nós te amamos. Se tudo que nos faltar nesta manhã, meu pastor, tanto em mim como nos irmãos, simplesmente receba de Deus e de nós a palavra: nós te amamos. Quinto lugar, a vocação é uma vocação de esperança. Ela tem uma esperança. É que um dia, meu pastor, o seu labor vai terminar. As obras, se o Senhor estiver vivo e Cristo voltar, vai ser entregue a Ele. Se o Senhor, Deus permitir que venha um outro pastor, possível, vir um outro pastor, mas o legado sempre vai existir, porque é uma vocação de esperança. O Senhor tem uma certeza que nesse dia que nasceu do céu, que voltará para o céu, há uma esperança. O sepultamento do pastor Didi Ávila, que foi um grande evangelista, a filha escreveu uma palavra que marcou o meu coração. E ela disse: papai, o evangelista e o pregador Didi Ávila voltou para casa, descansou. Haverá um descanso para aqueles que deram a sua vida. Haverá um descanso, meu pastor, de toda a obra, de tudo que o Senhor tem feito aqui nessa cidade. Haverá uma obra redentora, salvística, salvadora. É uma obra da qual nem eu, nem o Senhor, nem olhos viram, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma esperança. Sexto lugar, é uma vocação excelsa de cima e poderosa, vem dos céus, como eu disse. Sabe, no versículo 14 ele diz: é de cima, é do céu, está de acordo, está aliançado com Deus, é de cima. Pastor, a vocação também sempre deve ser, meu pastor, uma vocação persistente. O que te faz persistir ao longo desses 26 anos e ao longo desses 40 anos que o Senhor está aqui de vida cristã é a persistência. Sabe, querido, o que te faz aqui, você aqui, ficar nessa igreja e passar pelo que você passa como cristão, como servo de Deus, e as lutas que enfrentamos é por causa de Cristo. Quem te faz persistir é Cristo. Segunda coisa, querida, a natureza do prêmio da soberania, a vocação, é que ela tem como um alvo a excelência. Olha que Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A vocação e a excelência está
na pessoa de Cristo, de Deus em Cristo. Por isso que Paulo deu a sua vida, por isso que os apóstolos deram a sua vida, porque tem uma excelência, é uma excelência. Segunda coisa, querido, é que a natureza do prêmio da soberana vocação é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Foi o Cristo que chamou, que derrubou aquele homem daquele cavalo. Foi o Cristo que entrou no barco com Pedro. Foi o Cristo que chamou André. Foi o Cristo que chamou Tomé. Foi o Cristo que chamou Bartolomeu. Foi o Cristo que chamou Simão. Foi o Cristo que chamou Judas, o seu irmão, Judas Iscariote. Foi Cristo que chamou João. Foi Cristo que chamou os apóstolos. Foi Cristo que chamou as mulheres. Foi Cristo que chamou a todos os pecadores ao arrependimento. Foi Cristo. Foi Cristo. Por isso que ele era o amado da mulher, o amor maior de Maria Madalena, que foi até o sepulcro dele, e chorando e reivindicando, onde o puseram, onde o puseram, onde o puseram. Sabe, querido, a vocação celestial, a vocação de Cristo está no fato de persistirmos e dizermos a Ele o quanto nós devotamos, o quanto nós amamos, o quanto nós dizemos o quanto amamos, o quanto damos a nossa entrega, a nossa vida a Cristo. Ah, meu amado, o prêmio e a soberana vocação é a vida eterna. É a vida eterna. É a vida eterna. Sabe, nesse mundo, o que nós esperarmos aqui desse mundo é apenas canseira e infarto. É apenas só canseira, é apenas só enfadar a vida. Mas a vida eterna, Paulo termina o texto dizendo: agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amaram a sua vinda. Haverá uma vida eterna, querido. Milhões de pessoas estudando a história da igreja perseguida, saber que em alguns países de ainda Estado Islâmico ou de um país comunista, o pastor não pode identificar que ele é pastor, senão ele é preso, é confiscado os seus bens, alguns são torturados, seus filhos são humilhados. No país caribenho, não posso falar aqui do nome, senão nós podemos sofrer retaliações. A esposa de um homem de Deus que mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, por ela não usar o pano vermelho da revolução, colocavam ela na fila e os professores mandavam cuspir nela. Ah, meu amado, o que Jesus dará para esta mulher naquele dia? Porque ela era filha de um pastor. O que Jesus dará? Imagine, querido. Eu quero estar na primeira ressurreição, amém? Eu quero estar, missionária, eu quero estar, irmã Georgina, eu quero estar, irmã Arlinda, eu quero estar, irmã Lita, eu quero estar na primeira ressurreição, porque nós provaremos das bordas do Cordeiro. Por último, querido, a vocação é um prêmio à riqueza, é ter uma riqueza, tem um prêmio, algo justo. Sabe, nós provaremos, meu pastor, de toda a justiça, de todos os frutos, e o Senhor receberá, como todos, um novo nome, uma nova pedrinha branca, com os vestes novos, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não vai haver mais, irmã Maria, nem dor, nem pranto, nem morte,
nem doenças, nem maldições, porque passemos da além do rio. Sinto, Senhor, sinto sua presença, meu Jesus. Ela é um dom de Deus, ela vem dele, não é obra senão dele. Um servo de Deus foi pego numa revolução, meu pastor. Ele e a sua família prenderam o pastor e a sua família. Colocaram ele num muro e ele apontou a arma na cabeça dele e disse: negue Jesus. Ele disse: não. Abaixe a ditadura. Louvado seja Deus, seja Jesus. Negue Jesus, pastor. Ele disse: não, não nego. Ele tinha 2 filhinhas. Colocaram uma arma na cabeça da sua filha e mataram a filha em sua frente. E ele começou a cantar uma canção e se tornou hino da igreja quadrangular e da igreja Internacional da Graça. Vou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Vou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Quando ele viu que sua filha morreu, a primeira filha mais velha morreu, ele disse: eu vou desistir. E uma filhinha caçula dele, na hora que os guardas iam matá-la, ela gritou: papai, 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 não negue Jesus, porque estou vendo ele de pé. Uma coroa já coroou a minha irmã, já coroou mamãe, e eu estou vendo um anjo do seu lado para lhe coroar, papai. E aqui os guardas, sem piedade, atiraram naquela criança e matou aquele pastor que terminou o seu ministério dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Senhor, há mais de 40 anos, Deus lhe chamou. Há mais de 26, Deus colocou uma capa sobre a sua vida. Mandou que o Senhor segurasse aquele trilho que segura o boi, né? O arado. E disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o meu reino. Há um arado, meu pastor. Há um arado que Deus colocou em suas mãos. Há muitas coisas que o Senhor ainda tem que fazer nessa cidade. Há muitas sementes que têm que ser lançadas. E só o arado do Evangelho, do reino de Deus, pode tirar as pedras e os parasitas e os vermes e as ervas daninhas deste solo chamado Itambé. Há muita semente a ser lançada nesta terra em Cristo Jesus. Deus abençoe, irmã Cristina. Glória a Deus, aleluias. Que palavra abençoada, né? Nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado, Ele é nosso bom pastor. E Ele é aquele que cuida bem, né, de suas ovelhas.
e vá em busca delas. E com essa canção nós queremos oferecer ao pastor Roberto, né, a canção que a gente canta aqui, que fala desse ousado amor de Deus, não é? E o pastor também é essa ovelha que é buscada, que é cuidada pelo Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora? Vamos louvar a Deus. Os irmãos podem nesta manhã trazer as suas contribuições ao altar do Senhor, né? O gasofilácio está logo ali, não é? Cada um vem, né, devagarzinho para não aglomerar. Quem trouxe suas beneficências pode vir pela lateral também entregar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. Tu tens sido tão maravilhoso. Tu tens sido tão amável. Nós te glorificamos nesta hora, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Oh Deus, te louvamos, ó Pai. Obrigada. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Glória a Deus, aleluias. Obrigada, Pai. Se assente, meus amados irmãos. Nós queremos nesta manhã louvar a Deus pela vida da Marlinda, essa guerreira, esse jequitibá de Deus, né? Nós somos tão alegres, tão felizes em ter esta serva do Senhor. Hoje ela está ficando mais jovem, mais nova, né? Porque tem dado os frutos, né? Ainda que na velhice ela tem dado os frutos. E nosso desejo, Marlinda, é que a senhora tenha mais vida, mais saúde, que o Senhor restabeleça suas forças físicas, espirituais e emocionais. Porque para nós, a Igreja Batista Sinai, é um privilégio tê-la como irmã, como serva, como sustento desta obra, né? Nós estamos aqui porque você tem orado por nós, você tem, né, buscado por nós, né? Talvez hoje não suba mais os montes, mas tem lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu lugar, você tem buscado ao Senhor. E nós, a Igreja Batista Sinai, né, queremos louvar a Deus por sua vida. Agora a gente vai cantar parabéns para ela. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por Arlinda, Arlinda, Arlinda. Aleluia, viu, hein, Marlinda? Deus te abençoe, minha amada irmã. Receba o nosso amor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento. Pastor Roberto. Graça e paz. Amém, queridos. Aleluia. 84 anos de irmã Arlinda. A irmã Arlinda faz parte do nosso ministério. Eu louvo a Deus por esta vida. Porque há 40 anos atrás, um pouco menos do que isso, que logo Deus usava nossa irmã Mira, saudosa irmã Mira, para falar da parte de Deus, que Ele tinha um chamado para nós. Eu não entendia. Eu tinha pouco mais do que 16 anos, estava no início da minha fé, e eu falei, mas meu Deus, eu não quero ser isso. Eu não quero. E aí chega a irmã Arlinda do Rio de Janeiro, e com essa palavra da parte de Deus, esse período todo que ela aqui ficava, era Deus sempre confirmando. E eu continuava dizendo, mas não é isso. Não é isso que eu quero. Mas eu quero fazer nossas ou minhas as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Você pode ler comigo, irmão? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Essa palavra não sai do meu coração. Todos os dias eu me coloco diante dessa palavra e desse sentimento de gratidão. Capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus
que me fortaleceu e me considerou fiel, achou fidelidade em mim, me chamando, me designando para o ministério. Então, neste dia, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos consideram, mas, sobretudo, eu louvo a Deus para com aquele que um dia me chamou e que me considerou fiel e ainda, como se não fosse o bastante, ele ainda me designou para o seu ministério. Meu Deus, me chamar, né, e me fortalecer, já não era o bastante? Era e é, mas ele ainda nos designou para o ministério. Então, louvo a Deus por estar aqui na presença do Senhor, congratulando com os irmãos e com todos os milhões e milhões de pastores que nesta hora, como eu, né, recebem reconhecimentos, homenagens nesse dia, né? Um dia nesse tempo de pandemia. Irmãos, que Deus não tire de nós, porque a pandemia maior é da alma. De manhã, um pastor lamentava, um colega. Ele falava assim: ô pastor, nesses dias eu não sei se é a motivação das pessoas mesmo, né? Eu creio que todo pastor está sentindo isso. Ele falou assim: ontem eu estava no Ceasa, encontrei um irmão. Ele falou assim, eu achei tão engraçado. Encontrei um irmão lá no açougue do Ceasa. Ó, pastor, o senhor sabe que açougue, se é um lugar propenso à contaminação, é açougue. E esse irmão escolhendo a carne, pegando na carne e tal. E ele falou: ô irmão, você aqui, meu irmão. Ô meu irmão, a igreja já voltou. Ele disse: não, pastor, eu sou do grupo de risco. Do grupo de risco. Comprando carro, pegando de carne. Aí eu falei: ô meu irmão, esta situação não é só sua, é de muitos, né? Aí naquela hora ele desligou e eu fiquei pensando: meu Deus, será que a igreja é a Chernobyl? Quando houve aquela radioatividade, aquele escapamento, né? Meu Deus. Será que a tua igreja é Brasília no tempo do vazamento do Célcio? Do Célcio. Daquele, meu Jesus, onde Brasília foi infectada. Eu falei: Senhor, será que tua casa é a casa de maior letalidade? Pois se tu disse que aqui nesse lugar muitos receberiam a vida, Pai, né? Esse lugar é lugar de vida, amém? Não é lugar de morte, a não ser morte das nossas paixões, né? Da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa petulância. Mas, queridos, eu fiquei pensando, eu falei: o nosso coração é atingido por essas coisas que parecem pequenas, mas também por outras coisas, né? Então, não fui eu quem escolhi o ministério. Foi Deus que me designou. E não é por eu ser melhor do que os irmãos, nem por ter, né? Eu não faço isso para alegar de Deus, né? Mas eu fico pensando: meu Senhor, né? Eu tinha tantas coisas para cuidar e tu me chamaste. Minha família não entendeu. E uma irmã minha, muito preocupada comigo, falava assim: você vai depender dos outros.
para você se sustentar. Ah, e ela falava, meu filho, você com uma vida tão promissora, com um futuro tão... Você vai se tornar um pastor e depender dos outros. E dos outros ficar até... Eu falei, eu estou disposto, minha irmã. Não sou eu, é Deus. Há um fogo dentro de mim, maior, que me consome. Que me consome. E aí, como Deus quisesse me mostrar tantas facetas da vida, foi me fazendo atravessar por tantas outras coisas, cada vez mais. E parece que isso me atingia, né? Porque vinha uma coisa, eu estava gostando, falei, pronto, aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou, quem sabe, né, não foi Deus quem me chamou, quem sabe foi a minha própria emoção, quem sabe foi a emoção dos irmãos que me disseram, quem sabe não foi assim uma profecia de fato, talvez as irmãs querendo ser boazinhas comigo, e eu ficava pensando, né? E Deus pediu para abrir mão de tantas coisas, E quando o apóstolo fala, me fortaleceu, eu sei que eu lembro dos livramentos que ele me deu, dos milagres que ele fez na minha vida, porque eu creio, tenho essa convicção, que eu não viveria se eu deixasse de cumprir o chamado, de atender o chamado. Porque eu queria ser um jurista, queria ser um advogado. Deus disse, agora não. Falei, mas Senhor... E eu falava, eu não vou ser qualquer advogado. Eu vou ser um advogado estudioso. Eu vou ser. Até hoje eu gosto do direito, mas Deus disse, não é. Não é. Aí veio a vida pública, eu disse, aqui eu vou realmente cumprir meus sonhos, meus ideais que eu tenho. Não era aqui. Deixei de seguir a carreira política. Poderia hoje ser o prefeito dessa cidade. Por várias vezes recebi convites. E tantas outras coisas. Quando passei por banco, eu falei, eu vou longe no banco. Eu não quero. No dia que eu pedi demissão, eu ia ser promovido a caixa executiva. E eu falei, eu quero chegar lá, até a superintendência, até os cargos mais altos. Eu invoquei com o banco. E Deus me falava, não, não é isso. Tu vai, enquanto eu não te designar, tu vai apenas dar aula para cuidar da tua família. E aí muitos não entenderam. Mas moço, você largou tudo isso para ser professor. E eu falei, e é por um tempo. E é por um tempo. Misericórdia. Misericórdia. Então Deus me considerou fiel, me chamando para o ministério. Nessa manhã, a minha palavra é de gratidão. É privilégio servir ao Senhor. É privilégio, aleluias, pastorear o rebanho que o Senhor me confiou, que não é meu, é dele. E um dia eu vou entregar a ele, longe do pastor que achar que as ovelhas é uma propriedade sua e, portanto, usar das pessoas como, né, um joguete,
né? Fazer das pessoas um instrumento para as suas realizações pessoais, humanas. Não. Louvado seja Deus. Não sei se a irmã Gi colocou esse versículo, né? Mas eu louvo a Deus que me chamou e me escolheu para que eu pudesse ser, e ainda estou lutando para ser o padrão dos fiéis. Amém? O padrão dos fiéis. Estou lutando. Ainda não sou tudo isto que Deus requer de mim. Dos dispenseiros, o que Ele requer? Que cada um seja encontrado fiel. Também sou esse. A quem Ele confiou a chave da dispensa. É responsabilidade tremenda. É a chave da dispensa. Na nossa vida, lá em casa, quando nós, pouca condição, nossa família muito humilde, minha mãe começou a guardar as coisas, isso depois de muito tempo, porque nós não tínhamos um guarda-louça era caro. Aí começou a guardar as coisas no guarda-louça, as coisas de maior, né? Comidas mais caras e tudo. E aí a chave não ficava conosco, mas com a nossa irmã mais velha. Ô Jesus! E era difícil. Quem dobrava a Lisete, nossa irmã, para abrir essa dispensa e nos dar, tirar alguma coisa dali. Ainda mais aquelas comidas que ela falava assim, é para uma visita quando chegar. É para visita. E eu doido que essa visita chegasse e que pudesse, né, no dia da visita, minha mãe, né, permitir que no meio das visitas a gente comesse também. E algumas vezes ela concedia, mas era um dia maravilhoso. Ser dispenseiro de Deus é um chamado. Ser o dispenseiro das riquezas infindáveis do Senhor, das bênçãos, né, imensas que Deus tem para nós, é algo impacto, desafiador. Irmãos, que Deus nos abençoe e que eu continue sendo para os irmãos, ou procuro continuar sendo para os irmãos um referencial de Deus. Não quero mais nada disso. Eu quero ser um sinal do Senhor para essa igreja e para essa geração. Amém, amados? E que nós, como igreja, também sejamos esse sinalizador de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos que nos amam e têm nos compreendido, né, na nossa jornada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que continue orando por nós. Continue orando por nós, nos fortalecendo, né? E nos estimulando, né? O seu estímulo é uma força imprescindível para o nosso ministério. Amém? Aleluia. Não é só uma palavra de elogio, é mais do que isso, né? É me colocar, né, dizendo assim, pode contar conosco. Ou palavra maravilhosa, que estimula qualquer um, pode contar conosco. Estamos juntos, porque nosso propósito é um só. O que o apóstolo diz aí no primeiro versículo que Alexandre leu, né? Que ele
prosseguia para conquistar, para aquilo que ele foi conquistado. Irmãos, nós prossigamos para conquistar. Amém? Aleluias. Conquistados para conquistar. Fomos conquistados. E nosso lema é conquistar outros, conquistar este mundo. Amém? E trazê-lo para servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé. Aleluias. Vou pedir o Alexandre, a Rosângela, a Georgina, para estar aqui e ministrar sobre nós. Amém? Aleluias. Porque eles são também companheiros dessa jornada. Aleluias. Não basta só o serviço deles. Uma palavra que eles dizem a nós já nos estimula. Amém. Tem um microfone aí? Tem? Um só? Ah, pode pegar. Amém. Pega um microfone ali, Rosana. Obrigado, Jesus. Eu sou grato a Deus pela a intercessão dessa serva de Deus, Irmã Maria, Irmã Arlinda, Irmã Lipa, que eu sei que tem colocado a gente diante do Senhor. A querida Cristina também tem nos auxiliado. Eu sei que todos, mas cada um tem realmente uma importância, né, nesse ministério. Uns mais indiretamente, outros diretamente. Alguns mais próximos, outros, mesmo assim, têm intercedido por nós. É por isso que nós temos estado de pé, porque aquele que nos fortaleceu é o mesmo que nos achou fidelidade em nós e nos chamou para o ministério. Amém. Aleluias. A Rosângela vai orar por nós. Amém, irmãos? Como o pastor disse, né, o momento é de agradecer. E o desejo que está no coração da gente é agradecer a Deus pela vida dele, agradecer a Deus pelo cuidado de Deus na vida do pastor, na sua saúde. E nós só devemos agradecer mesmo. Amém? Senhor, nós queremos louvar o teu nome pela vida do pastor Roberto. Amém. Queremos te agradecer pela vida do teu servo, pelo seu ministério. Queremos te louvar pelo seu cuidado, Senhor. Queremos, nesta hora, Senhor, abençoar a vida do pastor Roberto com todas as sortes de bênçãos. Te agradecer pela saúde do teu servo, que o Senhor tem preservado. Te agradecer, ó Deus, porque diante de tanta luta e tanta dificuldade, o teu servo se mantém de pé, firme e forte na tua presença. Amém. Quero te louvar pelas ovelhas que aqui estão e as que aqui já passaram e aquelas que virão, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que a honra é tua, ó Deus. É o Senhor quem honra, como foi ministrado nesta manhã. Vem de ti, Senhor, em nome de Jesus, e voltará para ti, ó Deus. Por isso, nessa hora, nós abençoamos, Senhor, o ministério do teu servo. Amém, Senhor. Abençoamos a vida do teu servo, a sua família, Sim, meu a Deus. sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu Amém, coloco diante meu de ti. Ó Deus, tu sabes que ninguém faz nada só, Deus. mas eu coloco diante do Senhor todo o seu conselho, Amém. toda a sua liderança, que o Senhor possa estar cada dia firmando, cada dia Aleluia. abençoando, para o louvor da tua glória. Nesta hora, Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo
E queremos, em nome de Jesus, externar Amém. a nossa gratidão a Ti nesta Sim, meu hora. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, até a noite, 7 horas. Amém? Não atrase, há lugar para você. Se ultrapassar, nós vamos dar um jeito, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Até 7.